Fala galera, tudo bem? Essa palestra que você assistirá agora gratuitamente, ela também estará disponível na nossa área Premium. Para adquiri-la, basta acessar esse endereço abaixo e garantir a sua vaga de assistir quando e onde e quantas vezes quiser. Aproveite! Olá, eu sou José Vilas Alves. Eu vou-vos falar sobre o emagrecimento através do exercício físico. E sobre o exercício físico por uma razão. Porque eu acredito que não haja uma chave para o emagrecimento, mas sim um código. Um código composto pela nutrição, pelo descanso e pelo treino. Eu, como sou especialista no exercício físico e no treino, é sobre isso que eu vou falar. Para a Organização Mundial de Saúde, excesso de peso e obesidade é um acúmulo anormal de gordura no nosso corpo que pode nos trazer problemas em termos de saúde. Não só aquilo que normalmente é procurado nos ginásios, nos clubes de fitness, nas academias, que será os fins estéticos. Aliás, um obeso que pratica exercício físico diminui a sua taxa de mortalidade em muito grande valor. Portanto, praticar exercício físico é o fundamental, mesmo que não haja uma diminuição acentuada de gordura. Existem vários fatores que predispõem ao sobrepeso e à obesidade. Existem fatores relacionados com influências do comportamento, como o nível de atividade física, a nutrição, a condição de fumador e as condições socioeconómicas, de acordo com o metabolismo, realmente fatores genéticos, metabólicos e endócrinos, e de acordo com características biológicas, como a raça, o sexo, a idade e o estado gestacional. Mas quase todo o foco que é feito na prevenção, no tratamento da obesidade, é relacionado com fatores metabólicos, fatores genéticos e metabolismos endócrinos. É como houvesse um vírus da obesidade e que fosse a nossa herança genética que nos influenciasse a ser gordos ou não, deixando de parte o ambiente que nos rodeia e os nossos comportamentos no dia-a-dia. Normalmente, nós somos extremamente sedentários. As novas tecnologias ofereceram-nos facilidades em termos de vida, facilitaram o nosso comportamento, mas ao mesmo tempo diminuíram drasticamente a atividade física diária, tornando-se nisso num grande problema. A Organização Mundial de Saúde considera que o tratamento e a prevenção da obesidade, considerando uma epidemia, que requer um fator multissectorial e multidisciplinar e tendo uma abordagem cultural muito forte. Desta forma, criaram-se equipas multidisciplinares em que os seus intervenientes pertenciam, na sua maioria, à área médica. Contudo, os dados que temos de 2012 e entre 1998 e 2008, a população mundial, principalmente dos países modernos e em vias de desenvolvimento, dobrou em termos de obesidade e sobrepeso. Este problema, o problema da obesidade, deve ser encarado como uma alteração fisiológica normal dentro de um ambiente patológico. E, na realidade, o que é abordada é como uma doença, e uma epidemia que o é, mas dissociando muito do seu ambiente. Desta forma, a própria Organização Mundial de Saúde considera que é nas crianças, que é onde é mais fácil nós alterarmos os hábitos, depois para serem continuados na sua idade adulta, elas devemos criar situações para que as crianças conheçam uma dieta e tenham hábitos de atividade física que são influenciados pelo seu ambiente, de forma que sejam saudáveis, de forma que eles se tornam adultos com hábitos de vida mais saudável e, assim, fazer uma prevenção do sobrepeso e da obesidade e não se focar só no tratamento. Um geneticista muito conhecido, Claude Bouchard, determina que o grande inimigo público número 1 das sociedades modernas e em vias de desenvolvimento é a falta de atividade física. Mais uma vez,
Vou dizer que os avanços tecnológicos criaram-nos algumas facilidades e qualidade de vida porque facilitam as nossas tarefas, mas fazem ao mesmo tempo com que nós deixemos de despender tanta energia nessas tarefas, contudo, diminuiu o gasto energético diário. Se está determinado que o grande foco do problema do sobrepeso e da obesidade é a falta de atividade física, levanto uma questão. Por que não inserirmos dentro dessas equipas multidisciplinares de prevenção e de tratamento da obesidade um técnico do exercício físico qualificado? Aí vem o problema. É que não existe muita comunicação entre os intervenientes da área médica e os intervenientes da área do exercício físico. Não querendo culpar nenhuma das partes, quero dizer e quero afirmar que necessita que haja uma comunicação forte entre esses todos intervenientes. E para haver comunicação é necessário que exista um emissor da informação, que exista um meio de transmissão da informação e que exista um receptor. Se houver algum problema nestas três componentes da comunicação, não se vai dar. Portanto, desta forma, todos os intervenientes devem saber do que estão a falar e devem saber comunicar entre si. E aí, culpo os profissionais do exercício físico que, por muitas das vezes, não conseguem transmitir aquilo que sabem sobre o exercício físico para a área médica. Portanto, é necessário nós ser mais claros e precisos naquilo que estamos a dizer e a fazer sobre o exercício físico. Desta forma, nós, os profissionais do exercício físico, que estamos incorporados dentro destas equipas multidisciplinares, temos que criar atividades seguras, sensatas, motivadoras e eficazes que afastam todos os indivíduos do sedentarismo, tentando desta forma prevenir em primeiro lugar e combater a obesidade. Desta forma, nós temos em relação aos objetivos da população em geral, as academias, os health clubs, os ginásios, normalmente estão mais adaptados para tratar de pessoas que estão mais com os objetivos de melhorar a sua estética e não preparada para tratar de pessoas que querem reduzir a sua massa corporal através da perca de gordura. Outro aspecto que devemos ter em conta é que a massa corporal na balança não significa eu estar mais gordo ou mais magro. Eu posso estar na balança com uma menor massa corporal, mas continuar com elevadas percentagens de gordura corporal. E posso estar com uma massa corporal na balança mais elevada e estar com muita menor percentagem de gordura corporal. Isso deve ser tido em conta. Portanto, nós nas academias, nos ginásios e nos health clubs devemos ter em conta o objetivo da pessoa, a forma da pessoa, a individualidade, a sua individualidade e fazer com que eles consigam atingir os seus objetivos mais de uma forma segura, sensata, motivadora e eficaz. Bem, neste aspecto, em termos de emagrecimento, temos que entender como nós gastamos a nossa energia, quais são os fatores que influenciam o gasto de energia diário. E aquilo que influencia o nosso gasto de energia diário, em torno dos 50% a 70%, é a nossa taxa metabólica de repouso, ou a taxa metabólica basal. Que quer dizer o quê? Que é a energia necessária que o nosso corpo necessita para manter as suas funções vitais, para manter o seu organismo a funcionar. Cerca de 20% a 40% também dessa energia gasta no dia tem a ver com a atividade física e com o exercício físico. E 10%, os 10% finais, têm a ver com a digestão dos alimentos. É claro que nós não vamos consumir alimentos para despender mais energia, porque isso pode fazer com que nós aumentarmos o número de calorias ingeridas e não compensar esse gasto. O que eu acho mais importante, e toda a literatura científica nos revela,
é que a influência do exercício físico no dispêndio energético diário, que é muito grande, e ao mesmo tempo influencia fortemente na taxa metabólica de repouso, que é aquilo que se vai gastar mais durante o dia, que vai ter uma contribuição superior para o gasto energético diário. Portanto, é isso que tem que se ter em conta. O exercício físico, pois esse influencia no gasto direto durante a sessão em termos de energia e, ao mesmo tempo, influencia o nosso organismo para gastar mais energia quando está em repouso. Uma empresa de cosmética apresenta uma solução para o emagrecimento como a realização de 3 vezes por semana de exercícios de força complementados com 2 vezes por semana com exercícios predominantemente aeróbios. Este aspecto vai contra, normalmente, o que era aferido como guia para o emagrecimento, que havia uma maior forte componente do exercício predominantemente aeróbio em relação ao exercício de força. E eu quero dizer aqui que essa empresa devia estar bem assessorada, porque o que nos diz a literatura científica é que o metabolismo celular está muito dependente do tipo de fibras musculares e do tipo do metabolismo muscular do cada indivíduo, que difere de pessoa para pessoa. E está associado principalmente às fibras do tipo 2. As fibras do tipo 2 têm um maior metabolismo do que as fibras do tipo 1. Portanto, as fibras do tipo 2 são mais solicitadas no exercício de treino de força, contrariamente ao exercício predominantemente aeróbio. Então, em que aqui ficamos? Nós, para emagrecer, vamos usar predominantemente o exercício aeróbio ou o exercício de força? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Na realidade, o que nós observamos nas guidelines e aquilo que são apresentados na maioria dos artigos científicos em termos de gasto calórico dos exercícios predominantemente aeróbios é extremamente superior em relação aos exercícios do treino de força, que são predominantemente anaeróbios. Este facto deve-se a nós não conseguirmos, de uma forma real, calcular a energia gasta por via anaeróbia. O que é utilizado para o cálculo energético, normalmente no exercício físico, é a calorimetria indireta através da análise de gases. Então, enquanto no exercício predominantemente aeróbio eu consigo uma estabilização do consumo de oxigênio e a sua predominância de metabolismo aeróbio faz com que esse consumo de oxigênio reflita de uma forma quase muito próxima todo o gasto energético. Com isto não quer dizer que haja só exercício aeróbio, os 3 metabolismos funcionam ao mesmo tempo, quer o aeróbio, quer o anaeróbio lático e quer o anaeróbio alático. Contudo, como há a sua predominância do aeróbio, o oxigênio consumido vai refletir quase na sua totalidade todo o dispêndio energético, coisa que não acontece no treino de força. Porquê? Primeiro, não conseguimos uma estabilização do consumo de oxigênio, porque os esforços são muito curtos e para estabilizar o consumo de oxigênio eu necessito pelo menos de 4 a 6 minutos. Não existe um exercício de treino de força com alta intensidade e normalmente tem que ser de baixa duração. Com essa baixa duração, com esforços de 30 segundos, com esforços de 1 minuto, não conseguimos a estabilização do consumo. Logo, não conseguimos calcular de uma forma direta o consumo de oxigênio. E não conseguimos calcular o gasto calórico. E uma coisa interessante, quando nós observamos o consumo de oxigênio nos exercícios de treino de força, durante o exercício, o consumo de oxigênio é baixo, aumentando após o exercício. Isto quer dizer que esse aumento após o exercício reflete, na realidade, um pouco da componente anaeróbia durante o exercício, mas não reflete toda a sua totalidade. Com isto quer dizer o quê? Que
durante o exercício a componente aeróbia é mais baixa do que a componente anaeróbia, existe uma acumulação de fosfatos inorgânicos, de subprodutos da contração muscular, que faz com que depois, após o exercício, tenha que haver uma compensação, tenha que haver uma parte de tamponamento dos radicais livres de oxigênio, do catião H+, que vai conferir acidose ao ambiente da fibra muscular, dificultando a sua contração. Por isso é que se observa um aumento do consumo de oxigênio após o exercício predominantemente anaeróbio. Bem, vamos debruçar-nos agora só sobre o exercício predominantemente aeróbio. Na realidade, a intensidade em termos de gasto de gorduras no exercício predominantemente aeróbio é em torno dos 40% a 50% do VO2 máximo. Com isto não quero dizer que se eu fizer exercício a baixa intensidade, que vou gastar mais gordura do que fazer exercício de alta intensidade. Porquê? Porque isto são percentuais e eu, em alta intensidade, gasto mais calorias, embora gasta menos gorduras em termos percentuais, gasto mais calorias do que estar a fazer um exercício a baixa intensidade, gastando em termos percentuais mais gordura. Portanto, eu tenho que demorar mais tempo a fazer o exercício de baixa intensidade para chegar ao consumo de calorias idêntico com o exercício de alta intensidade, que vai demorar menos tempo. Então, qual é o melhor? Depende. Depende do quê? Depende da pessoa que está à nossa frente, se está adaptada ou não para fazer um exercício de alta intensidade ou não. Portanto, eu tenho que escolher consoante o indivíduo, o sujeito que está à frente e as suas particularidades. Bem, outro dos aspectos que ouvia-se muito YouTube, Facebook, Instagram, era a realização do exercício aeróbio de baixa intensidade em jejum, em condição de jejum. Que isso teria um maior consumo de gorduras durante o exercício. Bem, nós aqui na nossa universidade fizemos um estudo e testamos mesmo a realização de um exercício predominantemente aeróbio de baixa intensidade, correspondente ao limiar ventilatório 1, que seria andar mais ou menos entre os 5 e os 6 km por hora, e comparamos em condição sem pequeno almoço prévio ou com pequeno almoço antes dessa sessão. Portanto, fizemos uma padronização do pequeno almoço para todas as pessoas, fizemos uma padronização da intensidade do exercício e fomos ver o consumo de oxigênio, quer durante, quer após o exercício. Aquilo que nós observamos, quer em condição de pequeno almoço prévio ou em jejum, não existia diferenças significativas no consumo de oxigênio, portanto, no gasto calórico durante e após o exercício. Após o exercício, existe na realidade, em condição de alimentado, um prolongamento muito mais elevado, portanto, demora muito mais tempo a chegar aos valores de repouso prévios, contudo, sem diferenças significativas em relação à condição de jejum. Isso para nós poderá ter a ver com ainda ter-se a fazer a digestão dos alimentos, porque a duração do exercício demorou 45 minutos e foi esperado 30 minutos até começar outra vez a fazer o exercício para haver a absorção dos alimentos do pequeno almoço prévio. Outra coisa que nós observamos e que foi bastante elucidadora foi que, quer em situação de jejum, quer em situação de pequeno almoço prévio, não existe diferenças significativas entre o consumo de hidratos de carbono e o consumo de gorduras. Aliás, a fonte predominante metabólica para esse exercício foi sempre dos hidratos de carbono, deitando por terra aquilo que dizia-se que eu fazendo em jejum iria gastar mais gorduras durante o exercício. Outro aspecto que nós observamos foi
da resposta hormonal, da testosterona e do cortisol. A testosterona, uma hormona anabólica, e o cortisol, uma hormona catabólica. Em relação à testosterona, não observamos diferenças significativas, quer na condição de tomada de pequeno almoço prévio ou em jejum. Contrariamente ao cortisol, enquanto tomamos um pequeno almoço prévio, houve uma diminuição do cortisol logo após o exercício e manteve-se essa diminuição 15 minutos após o exercício. Enquanto, em condição de jejum, manteve-se níveis de cortisol elevados. Quando se observou a relação entre a testosterona e cortisol, igualmente 15 minutos após, quando tivemos numa condição de pequeno almoço prévio, observou-se um rácio bastante superior em relação à condição de jejum. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos um fator anabólico muito importante nessa situação. Isto leva-nos a pensar que, na realidade, eu fazendo o exercício em jejum, eu não vou ter benefícios em termos de perca de mais de gordura, porque vai ser predominante a perca de hidratos de carbono, não havendo diferença entre gasto de gordura na condição de alimentado prévio ou de jejum, mas podemos ter um problema que pode influenciar a perca de massa muscular. Outro aspecto também importante que nós observamos foi a ação da enzima lipase, da glicose e dos ácidos gordos livres. E aquilo que observamos foi o seguinte: nós, em condição de jejum, na realidade, temos mais ácidos gordos livres circundantes na corrente sanguínea. Contudo, a ação da enzima lipase, que é aquela que degrada os ácidos gordos livres e os coloca dentro da célula para fazer com que os ácidos gordos sejam gastos, tem uma menor atividade em jejum do que um pequeno almoço prévio. Outra coisa que observamos foi uma diminuição da glicose nos 15 minutos, significativa, nos 15 minutos durante o exercício, quando havia uma condição de alimentado. Isto querá dizer a ação da insulina, porque houve uma ingestão de hidratos de carbono, ativou mais a insulina e fez com que houve essa diminuição dos hidratos de carbono circundantes e esses sejam transportados para dentro da célula como fonte de energia. Isto quer dizer que, na realidade, não há uma mobilização superior dos ácidos gordos livres, não são utilizados, há uma ação da insulina, que concorre com o cortisol nas fibras musculares, portanto, o cortisol irá influenciar as fibras musculares a gastarem mais proteínas e a proteger a glicose, que é contrariamente àquilo que a gente quer, que é perder gordura e, ao mesmo tempo, proteger a massa muscular. Com isto não quer dizer que eu não possa fazer exercício em jejum. Posso quando? Quando eu não me sinto bem em fazer exercício com uma alimentação prévia. E isso vai diminuir a minha capacidade de eu fazer exercício. Então, se calhar, eu posso tomar esta estratégia quando isso acontece. Eu tenho problemas em comer antes de fazer exercício, então é isso, eu posso fazer exercício em jejum. Mas tenho que ter em consideração estes aspectos que falámos anteriormente, que pode acontecer uma diminuição da massa muscular e, na realidade, não está a gastar mais gorduras, como se dizia no YouTube, no Instagram e que muita gente defende. Outro aspecto importante é que neste momento também está em moda a utilização do treino intervalado de alta intensidade. O HIIT é mais uma estratégia que nós temos, é mais uma ferramenta que nós temos para conseguir aumentar o dispêndio energético. Contudo, temos que ter em conta que, na realidade, o que acontece é que eu gasto mais calorias com a utilização dessa ferramenta, do treino intervalado de alta intensidade, em menos tempo. Mas quando comparamos em termos de volume e intensidade, quando equiparamos em termos de volume de intensidade, vamos a ver que é o mesmo. Isto quer dizer, neste estudo que eu vou referir
de Gosling, e ele compara treino intervalado de alta intensidade com cadências diferentes, 90-30, 90 de exercício, 30 de descanso, ou 60-30, ou 60-60, ou 30-30, ou em steady state contínuo. Portanto, o que ele observa é que eu gasto menos calorias até com os intervalos de 90-30 e 60-30 e consigo o mesmo gasto calórico com 60-60, 30-30 em steady state igualmente. Portanto, terá isso alguns benefícios? Depende. Depende do quê? Depende da pessoa que nós estamos a utilizar. Se está preparada, se gosta de fazer o exercício. Portanto, não há uma supremacia de um em relação ao outro. Depende da pessoa em que nós vamos atuar, da pessoa que nós vamos aplicar este tipo de exercício. E isto é comprovado por mais um estudo que diz, quer que eu utilize exercício intervalado de alta intensidade ou exercício contínuo, em termos de prazer, aquelas pessoas que têm mais prazer em fazer treino intervalado de alta intensidade ou aquelas pessoas que têm mais prazer em fazer o exercício contínuo ou que gostam mais de o fazer, vão ter benefícios correspondentes ao seu prazer e não correspondente à atividade que eu use. Isto quer dizer, se eu gosto de fazer exercício de intervalado de alta intensidade, eu vou ter mais benefícios em termos energéticos, de gasto calórico, se eu gostar de o fazer. Se eu gostar de fazer exercício contínuo, então vou ter mais benefícios em fazer exercício contínuo. Outro estudo também bastante interessante de Gibala, que é uma das pessoas do grupo do Gibala, que é uma das pessoas que mais estuda o treino intervalado de alta intensidade, é que, quando comparado em 24 horas, a utilização do exercício do treino intervalado de alta intensidade e o exercício contínuo, o gasto energético é idêntico. Portanto, o que é que nós temos que pensar em relação a isto? É que se o meu sujeito, o meu utente, está preparado, gosta e tem pouco tempo para fazer exercício físico, então o treino intervalado de alta intensidade será uma boa ferramenta para eu utilizar para a perca de gordura. Contrariamente, se o meu utente não está preparado, quer em termos articulares, quer em termos musculares, quer mesmo em termos psicológicos, para fazer o treino intervalado de alta intensidade, então eu devo optar por uma estratégia que demore mais tempo, mas ao mesmo tempo que seja segura, eficaz e motivadora para ela. Outro aspecto importante a referir é a confusão que existe que um exercício é predominantemente aeróbio ou predominantemente anaeróbio, ou é aeróbio ou de força, como se costuma dizer na gíria, dependente do aparelho que é utilizado. Na realidade, isso não é verdade. O que depende se um exercício é predominantemente aeróbio ou anaeróbio é da intensidade e volume que a gente dá a esse mesmo exercício. Nós fizemos um estudo em que comparamos 30 minutos de execução de exercício em ergómetros, tendo em conta o limiar ventilatório 2, e os sujeitos faziam 55 segundos em ergómetro de pernas e 5 segundos de transição, mais 55 segundos em ergómetro de braços, isso de forma consequente até 30 minutos, e esses mesmos sujeitos, no outro dia, faziam em exercício de agachamento, 55 segundos, 5 segundos de transição e 55 segundos a fazer o supino, também por 30 minutos. Nós equiparamos em termos de intensidade da seguinte forma. Fizemos nos exercícios de ergómetros com a parte cardiorrespiratória, num limiar ventilatório 2, e equiparamos nos exercícios de treino de força com o limiar lático, a acumulação de 4 milimoles de lactato. Com isto não quer dizer que seja a mesma coisa, mas anda ligeiramente lá próximo, anda muito próximo. O que nós achamos errado é que os estudos anteriores comparavam 60% do VO2 máximo ou da frequência cardíaca máxima com 60% da 1RM, que aí não, aí a intensidade da carga interna não é a mesma, nem é muito discrepante em relação à realidade.
Portanto, nós comparamos, quando calculamos de uma forma mais correta a intensidade, a carga interna e a utilização de exercícios tradicionalmente ditos de pesos, que o treino de força com ergómetros, observamos que não existe diferenças significativas no consumo de oxigênio e entre a utilização dos dois instrumentos, quer ergómetros, quer barras ou cargas e exercícios tradicionais do treino de força. Portanto, mais uma vez refiro que o que define que um exercício é predominantemente aeróbio ou predominantemente anaeróbio é a intensidade e o volume do exercício. Por isso, podemos utilizar os vários instrumentos. Eu posso utilizar com os mesmos utentes, fazer um exercício ou um circuito predominantemente aeróbio, ou utilizando barras, utilizando cargas externas como kettlebells, o que seja. Não necessitamos de utilizar ergómetros. Mas também podemos usar, se o entendermos e se for mais adaptado ao nosso utente. Bem, agora vamos falar sobre o treino de força. O que é que nós sabemos em relação ao treino de força? Como manipular as suas variáveis para conseguir um aumento do dispêndio energético. E o que os estudos nos vêm dizendo é que a alternância de exercícios na ordem de exercícios numa sessão que estão mais direcionados e que utilizam os membros inferiores e os superiores, nós vamos ter maior dispêndio energético. Isto quer dizer, por exemplo, se eu usar um agachamento, a seguir irei usar, por exemplo, um supino. E a seguir irei usar, por exemplo, um leg press. E a seguir irei usar, por exemplo, uma puxada alta dorsal, alternando a intervenção dos membros inferiores com os membros superiores. Outro aspecto que é importante nos exercícios de treino de força para aumentar o dispêndio energético é que nesses exercícios envolvam-se grandes massas musculares. Quanto maiores foram as massas musculares envolvidas, maior vai ser um dispêndio energético. Dessa forma, exercícios mais globais terão predominância em relação a exercícios mais isolados. Por exemplo, um supino em relação a uma flexão de cotovelo. Outro aspecto interessante é que, para nós conseguirmos aumentar o dispêndio energético, preciso usar múltiplas séries em relação a uma série. O volume também é importante no treino de força para eu conseguir aumentar o dispêndio energético. As repetições deverão andar em torno das 10 repetições. Porquê das 10? Porque as cargas a utilizar também para obter-se um dispêndio energético superior deve andar entre os 60% e 80% de um RM. A gente utiliza aqui, nos nossos protocolos de estudo, as 10 porque utilizamos 70% de um RM. E devemos equiparar a carga em relação ao número de repetições e também ao tempo de descanso, que vai entre 30 segundos a 1 minuto. Portanto, se eu uso 1 minuto de descanso, a carga mais adaptada será às 70% a 1 RM e também mais adaptado às 10 repetições. Mas podemos alterar isso. Se eu diminuo o tempo de descanso entre séries e eu vou utilizar menos carga, por exemplo, 60%, e posso utilizar ligeiramente mais repetições. O contrário também acontece. Se eu usar mais tempo de descanso, vou utilizar mais carga e menos repetições. A cadência de execução também é outro aspecto importante. Os 40 e os 60 batimentos por minuto é importante em termos de execução. E não se deve dar ênfase na fase excêntrica. Porquê? Porque na fase excêntrica existe um menor número de fibras a ser utilizadas, consequentemente menor dispêndio energético. Portanto, a parte concêntrica, o tempo na parte concêntrica e na parte excêntrica do movimento deve ser idêntica. Bem, nós nesta casa também procuramos aumentar a massa muscular envolvida num exercício. Isto já é normal, a utilização de exercícios que envolvam os membros inferiores e os membros superiores no mesmo exercício, por exemplo, um agachamento com um push press. Contudo, quando nós vamos aferir a carga que é utilizada nos membros superiores é muito menor, está a dar muito menor intensidade nos membros inferiores. E nós tentamos comatar isso. Porquê? Como vimos anteriormente, a carga é um aspecto importante para também aumentar o dispêndio energético.
Desta forma, nós acoplamos exercícios em máquinas em que eu possa utilizar os membros inferiores e possa aferir individualmente a carga para os membros inferiores e que possa realizar, aproveitando ou halteres ou mesmo máquinas, protótipos que nós tentamos construir, poder aferir a carga para os membros superiores, realizando de forma simultânea. Nós testamos e o que é que nós observamos? Em termos de consumo de oxigênio, a utilização simultânea dos exercícios para os membros inferiores e membros superiores, com ajuste individualizado da carga para esses exercícios, conseguia um maior dispêndio energético em menor tempo. Contudo, em relação à forma isolada, quando comparamos em termos de volume, em termos absolutos, o gasto energético é o mesmo. Então, o que é que eu quero dizer? Eu posso usar de forma isolada ou posso usar de forma simultânea. Consoante o quê? Se o meu utente tiver menos tempo para treinar, a forma simultânea será uma forma mais eficaz, porque vai gastar mais em menos tempo. Se eu tiver mais tempo para treinar e se o meu utente se der bem com a forma isolada de execução dos exercícios, então essa será uma boa opção igualmente. Portanto, com isto não quer dizer que a forma simultânea é a melhor forma em termos de gasto calórico. Não, ela gasta mais energia em menos tempo, portanto, e a forma isolada gasta a mesma energia utilizando os mesmos exercícios, a mesma carga e o mesmo tempo de descanso em mais tempo. Agora vocês é que têm que optar consoante o utente que está à vossa frente. Bem, vamos passar a outro tipo de metodologia de treino para emagrecimento, que é o treino concorrente. Na realidade, o treino concorrente tem sido considerado uma das boas formas de conseguir uma alteração da composição corporal positiva em que eu consiga perder massa gorda e manutenção da massa muscular. Bem, um dos aspectos em que se tem se debruçado sob a ordem de conjugação do exercício predominantemente aeróbio com os exercícios de treino de força quando utilizados na mesma sessão. E não só a sua influência durante o exercício, mas a sua influência após o exercício. Um estudo clássico, ou um estudo de Dortmund de 2005 com os seus colaboradores, que testaram fazer o exercício só de treino de força, uma sessão só com exercícios de treino de força, uma sessão só com exercício predominantemente aeróbio, uma sessão em que conjugar, primeiro utilizaram um exercício predominantemente aeróbio e no fim o exercício de força, e uma sessão que usaram primeiro os exercícios de treino de força e a seguir o exercício predominantemente aeróbio, que era a corrida. O que se observou é que o maior prolongamento de consumo de energia pós o exercício, ou consumo de oxigênio pós o exercício, que se soube como o EPOC, foi quando foi feito somente exercícios de treino de força. A seguir, quando os exercícios de treino de força era feito no final, portanto, primeiro o exercício predominantemente aeróbio e a seguir o exercício de treino de força, a seguir, de forma decrescente em termos de gasto calórico, quando o exercício de treino de força era feito primeiro antes do exercício predominantemente aeróbio e, por fim, o exercício predominantemente aeróbio isolado. Contudo, temos de ter alguma cautela com isto. Porquê? Isto foi até meia hora em termos predominantes e ligeiramente predominante após uma hora. E esse gasto calórico total, em termos de uma hora, não corresponde a muitas quilocalorias e pode não interferir diretamente na perca de gordura. Portanto, temos de ter algum cuidado a analisar também a outra parte que é durante o exercício. Outro aspecto que nós também não conseguimos bem em termos de ciência, e para sermos honestos intelectualmente temos que dizer, é que nós sabemos que gasta energia para repor a parte de nutrientes necessários para a contração muscular, igualmente para, entre aspas, limpar os detritos da contração muscular e da sessão de exercício, mas também temos que ver que gastamos também no anabolismo. Isso precisa ser mais estudado e eu não posso afirmar aqui que o EPOC será só naquele naquela hora, mas
igualmente poderíamos ver em outros aspectos durante o dia, durante as 24 horas ou até 48 horas, aumentos devido àquela parte do anabolismo, da construção muscular. Mas isso são coisas que ainda não estão fundamentadas na ciência. Portanto, na realidade, 1 hora da POC não é o suficiente. Se houver diferenças estatísticas numa hora de consumo de oxigênio ou de gasto energético após exercício, durante 1 hora, não é por aí que vai influenciar significativamente essa perca de gordura. Quando analisamos durante o exercício, nós temos feito vários estudos, também crónicos. O que é que temos observado? Que quer eu faça o exercício aeróbio antes, quer que eu faça o exercício aeróbio no meio, quer que eu faça o exercício aeróbio no fim dos exercícios de treino de força, e nós temos usado aquela metodologia que nós falámos em relação ao treino de força, que é a alteração de exercícios para os membros inferiores para os membros superiores, a utilização de múltiplas séries, a utilização de 70% de um RM de carga, a utilização de 10 repetições com 1 minuto de descanso. Seguindo essa metodologia, nós não observamos diferenças significativas durante o exercício. Continuamos a observar diferenças significativas após o exercício, mas é nos primeiros 15 minutos após o exercício, depois iguala. Portanto, esse após o exercício pode não influenciar significativamente neste aspecto, não sabemos depois, portanto, no anabolismo, influenciar na perca de massa gorda. Continuamos a reparar que quanto mais tarde for realizado o exercício de treino de força, maior será o EPOC. Portanto, quanto mais anabólico for o exercício, superior será o EPOC. Isso faz e coincide com aquilo que dissemos anteriormente, em que quando o exercício é predominantemente anaeróbico, vai haver mais detritos do metabolismo anaeróbico, consequentemente terá que haver uma necessidade de tamponamento, como nos exercícios de treino de força isolados, como mostramos anteriormente. Outra coisa que nós fizemos e que nós tentamos também reparar é que, em vez de fazer meia hora de exercício contínuo, predominantemente aeróbio, reparti-lo em blocos de 10 minutos entre os exercícios de treino de força. Por exemplo, comparamos em fazer meia hora antes e depois os exercícios de treino de força, ou fazer 10 minutos no início, um bloco de exercícios de treino de força, 10 minutos do meio, um bloco de exercícios de treino de força e 10 minutos no final. Mais uma vez observamos que não existe diferenças significativas durante a execução do exercício e só nos primeiros 5 minutos após o exercício. Portanto, a ordem parece não influenciar o consumo de oxigênio, portanto, o gasto calórico, durante o exercício. E o que influencia após o exercício pode não ter efeito significativo na perca de massa muscular. Existem alguns estudos crónicos, portanto, da aplicação de treino durante semanas, portanto, 6, 8 semanas, são os estudos que existem entre 6 e 8 semanas, e o que nós temos observado é que também, na alteração da composição corporal, não existem diferenças significativas. Contudo, esses estudos não têm utilizado a nossa metodologia que nós achamos que é aquela que pode promover um maior dispêndio energético. E, ao mesmo tempo, também, os instrumentos que são utilizados para avaliar alterações de composição corporal não têm sido os gold standards e o que tenham sensibilidade suficiente, com tão pouco tempo de intervenção, ver as diferenças significativas. Portanto, mais estudos são necessários para ver se existe na realidade influência ou não da ordem dos exercícios no treino concorrente na perca de massa corporal. O que também nós observamos? Fizemos um estudo que fomos ver a parte hormonal. Porquê? Porque para nós é muito importante não só perder massa gorda, mas também a manutenção da massa muscular. Porquê a manutenção da massa muscular? Porque a massa muscular está diretamente relacionada com aumentos em termos absolutos da taxa metabólica de repouso, portanto, da energia que eu gasto durante o dia. Portanto, isso é um aspecto bastante importante quando entramos no processo de emagrecimento.
Então, nós fomos ver se a ordem dos exercícios influenciava a testosterona, o cortisol, a hormona de crescimento e a proteína de transporte da IGF-1. Porque, na realidade, é quando o IGF-1 é introduzido dentro da célula por essa proteína de transporte do tipo 3, que faz com que ative a sinalização de aumento da síntese proteica e, consequentemente, de aumento da massa muscular. O que nós observamos foi que, quando eu fazia no início o exercício predominantemente aeróbio, em termos de testosterona, cortisol, não havia diferenças significativas, igualmente em termos de hormona de crescimento, também não, mas o transporte do IGF-1 para dentro da célula, através da IGF-PB3, era muito superior, contrariamente se utilizássemos no final. Podemos dizer, e posso aqui falar, nós estamos a desenvolver outros estudos, ou desenvolvemos outros estudos igualmente, a observar isto, quer fazer antes, quer fazer o exercício predominantemente aeróbio antes ou no fim, ou fazer repartido em 10 minutos, como falei anteriormente, e observamos a mesma tendência, não observamos diferenças significativas, mas agora no IGF-PB3 também não observamos diferenças, mas quando observamos isoladamente, quanto mais cedo foi feito o exercício predominantemente aeróbio, parece haver um aumento significativo da hormona de crescimento e dessa proteína de transporte da IGF-1. Mais estudos são necessários, mas temos que ter atenção a isso quando queremos fazer exercício para perder massa gorda, mas ao mesmo tempo para que haja uma manutenção da massa muscular. Então, eu devo ter em conta o seguinte, no treino concorrente. Eu devo fazer a estrutura do treino de força que gasta mais energia, devo optar por exercícios predominantemente aeróbios que vão de encontro ao gosto e à necessidade do nosso utente. Sei que eu posso, em termos de ordem, ir de preferência àquilo que o praticante mais gosta, posso operacionalizar melhor dentro da academia a ordem dos exercícios, fazer antes, no meio, depois, ou reparti-los, portanto, consoante o que eu tenho em termos de aparelhos disponíveis e, ao mesmo tempo, também indo de encontro ao gosto do praticante e fazer com que eu consiga controlar a sala, eu consigo fazer de uma forma contínua, eu mudar constantemente de estratégia para que não criar uma habituação e no fim, quero dizer que é necessário ainda mais estudos, principalmente para saber qual a influência dessa ordem em parte da manutenção da massa muscular, portanto, do seu efeito anabólico. Por fim, e para terminar, e aquilo que eu quero que fique patente nesta apresentação, é que nós temos muitas ferramentas, temos muitos caminhos a seguir, nem sempre o caminho mais curto ou mais rápido é o mais correto, mas aquele que é mais seguro, mais sensato, mais motivador e ao mesmo tempo eficaz para que o nosso utente atinja o seu objetivo. Obrigado a todos. Fica aqui a minha informação em termos de e-mail, em termos de redes sociais, para que vocês possam contactar comigo se tiverem alguma dúvida. Obrigado.